Bom, vamos então para a parte sobre maldições hereditárias. Porque a gente compreendendo tudo isso, e essas questões agora, a gente vai começar a entender outros pontos, tá? Porque tem a ver também, tá? A própria questão de maldição, às vezes pode ser associada para algumas pessoas como coisas de pré-existência. Então, essa live aqui ela está elucidando vários tópicos ligados a isso aqui, ao que a gente chama de pré-existência, mas da maneira correta e bíblica. Se a gente fizer a leitura de Deuteronômio 38, 19 a 20, que eu até comentei hoje, diz o seguinte: os céus, as dimensões superiores e a terra, né, eu os coloco como testemunha contra vós. Esses céus, as dimensões superiores e os seres que estão com Deus até hoje. A terra, os seres que estão participando de carne e sangue, você, né? Contra vós, ou seja, contra nosso teste, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Preste bem atenção que ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Só que ele diz o seguinte, ó: portanto, escolhe a vida, para que a tua posteridade possa viver. Ou seja, significa que algo é automático ou você escolhe para si? Você escolhe para si, né? No verso seguinte diz: para que possas amar ao eterno teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a ele, porque ele é a tua vida e a duração dos teus dias, e para que possas habitar a terra que o Eterno jurou aos teus pais. E o pessoal sempre pensa na terra física aqui, né? Mas é a nova terra, tá? A Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes daria. Porque essa promessa ela se cumpriu, pessoal. Tá? Só que o pessoal pensa que a nova terra é sempre esse mundo, que é a nova terra. Tá? Então, Deus ele chamou os céus, representando essas dimensões superiores, do qual um dia nós fizemos parte, e colocou diante de nós algo que ele é condicional. Bênção e maldição para o nosso teste. Condicional. O que é o condicional, Samuel? É você que escolhe. É você que ativa ou desativa essas questões. Assim como os genes, a bênção e a maldição, elas são ativas pela escolha, pela atitude de cada pessoa que dá conta de si mesmo. Você não herda maldição por pecado de terceiros. É aí que a gente vai entrar agora e começar a mostrar para vocês. Provérbios 26, 2 diz: como ao pássaro, assim como o pássaro é o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição, sem causa, não encontra pouso, não virá. Provérbios 26, 2. Ou seja, Salomão escreveu, isso é bíblico. Uma maldição, que ela não tem uma ativação, uma causa. Compreendem, pessoal? Alguém fez alguma coisa, né, para que aquilo venha a recair sobre ela, ela não encontra pouso, ela não virá, ela não existe. A não ser que você faça algo, você pegue isso para você, você entre nessa frequência maligna, você cometa um pecado, para que aquilo venha recair sobre você. Eu quero fazer aqui uma leitura sobre, eu até fiz essa postagem no Telegram, sobre o Freud, e a ideia antibíblica da maldição hereditária automática. Cuidado. Então diz o seguinte: a psicoterapia freudiana mistificada, ou doutrina da transferência de culpa do pecador para seus ancestrais. Eu vou ler isso aqui de novo, porque isso aqui é muito importante para vocês entenderem. É uma doutrina de transferência de culpa do pecador para seus ancestrais. Ou seja, você é o pecador, só que nessa psicoterapia freudiana mistificada, eles fizeram isso, e através dessas igrejas hoje, começaram a pregoar essa ideia de maldição hereditária. Eles estão colocando algo que essas sociedades secretas, porque quando você estuda Freud, toda essa galera, Royal Society, todo esse pessoal, eles conhecem como funciona o mundo espiritual, só que eles gostam de alterar as ideias e corromper e colocarem a ideia, algo não bíblico, na ideia das pessoas. E as pessoas não percebem. Então, colocando aqui do Freud, quando eu estou falando aqui é sempre das coisas espirituais e morais, do qual a galera gosta de colocar desculpa e falar que é maldição hereditária do fulano de tal. Ele diz: consiste na transferência da culpa e responsabilidade do comportamento pecaminoso pessoal de alguém para parentes, amigos, professores, etc.,
que no passado disseram algo impensado. Tentar ajudar alguém aliviando a sua culpa por transferi-la para maldições herdadas da família é apenas uma variação maligna da técnica criada pelo ateu Sigmund Freud, né, que em vez de usar maldição, ele usa lá os termos complexos e doença mental, para explicar comportamentos anormais e erros das pessoas, lançando a responsabilidade de seus pecados e atos e crimes em seus parentes e professores de um passado distante. O evangelho da maldição é um processo sutil de transferência de culpa. Seus mentores atribuem todos os pecados a uma maldição hereditária. E aí, tem aqui um relato de um cara que na verdade não é relato, ele colocou o seguinte: comecei a perceber nos testemunhos de prostitutas e homossexuais, ladrões e assassinos, que quase sempre seu envolvimento nesses tipos de vida irregular fora precedido por palavras de maldição proferidas principalmente pelos pais. Isso aqui é um relato, se eu não estou equivocado, do Jorge Linhares, tá? Que eu esqueci de colocar aqui. O Jorge Linhares é um dos pregadores que diz que, através desses tipos de testemunhos de pessoas, que elas sempre diziam assim, eu lembro que o cara falava assim, se o pai ele falava assim, você é uma mulherzinha. E aí ele, eu sou uma mulherzinha, então aí ele se tornaria então um homossexual. Mas não é assim, pessoal, tá? Esse tipo de coisa, a gente, né, acho que quem principalmente já viveu na minha época aí, recebeu bullying, né, entre os jovens, né, não é algo bom, né, mas eu vou falar molecada aqui, mas moleque vem de palavra moloch, não é uma palavra boa. Tem sempre esse lance de, você é fulaninho, você é, né, marica, você é isso, aquilo, etc. E nem por isso os caras vão se tornar isso, né. Claro que, às vezes a pessoa vai falar assim, mas vem de um pai ou de uma mãe, é mais forte, mas tudo é da índole da pessoa, a como ela absorve aquilo. Eu tenho certeza que tem muitos outros que talvez alguém falou a mesma coisa e ele não se torna aquilo. Tá? Então, essa é a grande questão. A gente não pode pegar e depositar essa culpa. Tá? E aí diz o seguinte: vemos milhões de exemplos em que pais se comportam da mesma maneira, mas os filhos de boa índole não tomam os mesmos caminhos perdidos com a desculpa de maus tratos. Isso é um fato, pessoal. Qualquer coisa na vida de uma pessoa com uma maldição, ela só pega, né? Ela só cai se alguém se encontra em pouso ou pecado próprio da pessoa, ou seja, gera direito legal, jamais por tabela. E aí eu coloquei o versículo, inclusive, de Provérbios 26:2, tá? Aquele que eu acabei de ler para vocês. Se você der lado, é aí que espíritos familiares, ou seja, entidades que se concentram em tentar derrubar a todos de uma família X ou Y, eles buscarão tentar alguém da mesma maneira. Mas se a pessoa se converte, automaticamente esses grilhões são quebrados. Tá? Ou seja, a conversão quebra grilhões. Cuide da sua vida, eu até coloquei aqui. Pois se você colhe algo, é algo seu mesmo, e não fique transferindo para terceiros. Aí diz, Gálatas 6, versos 7 a 8. Né? Lá está toda essa mensagem que fala que aquilo que o homem semear, ele ceifará. Tá? Então é importante vocês compreenderem isso. Em Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, do 37 a 43, diz o seguinte: quem é aquele que diz, preste bem atenção, né? E assim acontece quando o Senhor não manda? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Ou seja, Deus permite a lei da semeadura, tá, pessoal? O que você planta, você colhe. É isso que está dizendo. Não quer dizer que Deus ele faz mal e bem e ele gosta disso. Ele permite, tá? Aí ele diz, de que você se queixa, ó homem vivente? Queixa-se de cada um dos seus pecados? Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós transgredimos e fomos rebeldes. Por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Ou seja, tudo que Deus ele cobrar de você, tá, é um pecado seu. Aqui está falando para você se queixam de mim, mas vocês se queixam dos seus pecados. É isso que Deus está falando nessa passagem em Jeremias. Olha que pancada. As pessoas não, elas às vezes elas falam, aconteceu isso comigo, eu fiz e tal. Só que ela não encara o pecado dela.
E aí ela acaba até transferindo e dizendo, foi meus pais que fizeram isso, e aí eu me tornei isso. Tadinho de mim. Mas isso é uma autocomiseração, isso é errado. Ou seja, há anos o sistema religioso ele tem enganado pessoas com o tema maldição hereditária. Jorge Linhares, Tânia Teresa, Derek Prince, entre outros tipos de pastores, etc. Eles amam falar disso. E pegam algumas passagens e dizem, por exemplo, eles dizem isso, tá, pessoal? Literalmente, tá? Que o seu avô, se ele pecou, isso amaldiçoa o filho, neto, e uma pessoa ela tem que pedir perdão a Deus pelo pecado do qual você não fez, mas por uma pessoa terceira, inclusive por pessoas que já morreram, ao melhor estilo purgatório, tá? Pois do contrário, você não será feliz. Olha o absurdo. Isso não é bíblico, gente. Alguns, para aliviarem, né, dizem que a pessoa ela não perde a salvação, mas ela jamais será feliz em sua vida, porque ela está debaixo de uma suposta maldição por tabela. E nisso elas depositam a culpa, até mesmo de seus pecados, em outros. E ao mesmo tempo, não assumem o que como fala? Os seus próprios pecados, e em contrapartida acabam assumindo pecados que nem são deles. Uma total confusão. Né? Imagina, eu agora começo a orar e falo assim, Pai, eu não pequei, mas agora eu preciso pedir perdão pelo pecado do meu avô, que ele bebeu, ele fez isso e aquilo e tal, senão eu estarei debaixo de maldição. Olha só que incoerente. O cara já morreu e eu não preciso pedir perdão. Não existe nada que apoie isso. Eu vou colocar aqui uma tradução, tá? Porque os católicos, né, padres, traduziram a nossa Bíblia e eles gostam do quê, pessoal? Eles gostam de dar uma orada para mortos, né? Vocês sabem disso, né? Eu sei que pode ter irmãos católicos aqui, mas vocês têm que reconhecer que eles amam fazer uma missa para um morto, né, no 7º dia, né, como que se aquilo vai adiantar alguma coisa para aquela pessoa que já foi. Né, biblicamente, não tem apoio para nada disso. E aí, eles pegam uma tradução de Daniel, por exemplo. Daniel 9, do verso 4 ao 8. E eles colocam, por exemplo, o termo confessar, porque Alá diz o seguinte, orei ao Senhor meu Deus e confessei. Esse confessar, o pessoal não lembra, mas o termo confessar, pessoal, significa professar, tá? Não é só confessar de confessar pecado. O pessoal associa com isso e acaba nessa tradução entendendo errado. E aí eles pensam que confessar seria que Daniel, no capítulo 9, estaria confessando pecados do povo, estilo pedir perdão por alguém que inclusive já até morreu. Estilo purgatório católico, tá? Que é um erro grave. Mas Daniel, na verdade, ele está declarando, reconhecendo que ele não quer fazer igual. E que ele se arrepende dos pecados atuais e não de terceiros. Tá? Pior ainda se fossem de pessoas que nem estão no mundo. Tá? Que já até morreram. Então a tradução fica tranquila. Preste bem atenção. Aí fica, e orei ao Senhor meu Deus e intercedi, declarei, reconheci. Tá? E disse, ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ó, tudo condicional. Ó. O Senhor guarda o pacto e misericórdia para aqueles que te amam e guardam os mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. Procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Ele está se colocando junto ali. Tá? Por quê? Quando nós oramos por alguém, muitas vezes, e ele está ali orando, né, intercedendo. O que é uma intercessão? Depois eu vou falar para vocês o que é intercessão. Tá? E aí ele diz, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, ó, presta bem atenção, ele está falando como hoje se vê. Ele está conectando com hoje, tá? Não está contando com morto. E aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde tu tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele está falando de um tempo presente.
Em nenhum momento você pode pegar uma passagem dessa de Daniel e falar que ele estava confessando o pecado de morto, cara. Eu fico assim, nossa, dá vontade de pegar o cara assim. Eu fico olhando e falo, meu pai, esses caras têm que tomar uma surra de Bíblia de capa mole, né? Porque como que pode falar que Daniel estava intercedendo por morto? E pedindo perdão de pecado de morto com um verso desse. Olha o nível. Tem gente que é desperto, né? Que está compreendendo as coisas e tá nessa, cara. Completamente antibíblico. Só que vocês não leem bem a Bíblia, cara. Vocês não traduzem, vocês não procuram a informação correta. Só de vocês olharem e falar assim, peraí, pedir perdão, pecado por terceiro, um cara que inclusive até já morreu. Peraí, é bíblico isso? Né? E os caras pegam umas traduções às vezes tendenciosas, mas mesmo se você ler o contexto ali, você está o termo confessar não é sempre, gente, confessar pecado. Confessar significa de declarar, de interceder, de reconhecer algo. Nem sempre é confessar pecado. E aí você vê pelo texto que ele está falando sobre os pecados atuais do povo da época. Não era de pecado de avô, de alguma coisa assim. Ou seja, tal passagem jamais é base para orar e confessar pecados de outra pessoa para supostamente quebrar uma maldição em sua vida. E os caras usam essa passagem de Daniel. Isso seria a mesma coisa que se seu avô tivesse matado alguém. Preste bem atenção nisso que eu vou colocar, tá? Se alguém vem com esse papo de maldição hereditária, que seu avô tivesse matado alguém e alguém pegasse você como um neto e te colocasse na cadeia. E aí desde criança, inclusive. E dissessem, ó, você herdou a maldição dele. Ou seja, o preço do pecado de outro. Por isso que você está preso aqui. E o cara cresce lá, cresce dentro das grades. Não faz sentido, né, gente? É a mesma coisa. É isso que vocês estão falando. É isso que vocês estão ensinando, vocês que ensinam maldição hereditária. Não é bíblico.